Olá, bem-vindo aí a mais um vídeo. Vamos falar sobre as ameaças paranormais, né? Vamos dar continuidade. Se você ainda não viu, já tem uma série de vídeos aí sobre o novo suplemento de ordem paranormal, Sobrevivendo ao Horror, e agora nós estamos falando sobre as ameaças paranormais. E hoje é o dia dele, do derretido. Eu gostei muito, tá? Confesso já que não é o meu favorito, mas ainda assim é muito legal, tem muita coisa interessante pra gente falar sobre ele. Primeiramente, antes de tudo, e é claro, né, já vou pedir aí, já vou contar com o seu like, já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um comentário para ajudar a gente no engajamento. Se você ainda não comprou o seu suplemento Sobrevivendo ao Horror, você pode entrar lá no site da editora Jambô e utilizar o cupom de desconto que está aparecendo aqui, né, o cupom SCARAB, e adquirir o seu suplemento com um desconto e ainda ajudar o canal. É o melhor dos dois mundos aí. Também vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, tá? Todas as redes sociais que a gente atua estão aqui embaixo. É @oblitai18 em todas elas. Se você tiver com uma dificuldade ou quiser fazer isso mais rápido, tem o QR Code aqui, né? Ele vai te direcionar diretamente para todos os conteúdos do canal, todas as redes e etc. Maravilha? Já vou contar então com a sua ajuda, com a sua colaboração. Muito obrigado a todo mundo que está nos seguindo aí, né? Lá no Instagram eu tô postando muita coisa, a gente conversa bastante, respondo perguntas e é lá que eu chamo a galera para jogar comigo. A gente tá fazendo uma vez por mês a one shot dos inscritos, com o apoio aí do Grimório Paranormal. E eu chamo a galera, né, os inscritos para jogar comigo lá no Instagram. Então me siga lá, por favor. Twitter também, a gente tem um contato bem bacana. Show de bola? Muito bem. Vamos lá falar sobre o derretido, né? Dar continuidade aí às ameaças paranormais que nós estamos conversando. Essa daqui, eu tinha falado anteriormente que eu tinha achado o Mescla, né? Bem bizarro. Mas olha, esse daqui supera, talvez, viu? Eu vi, inclusive, uma entrevista bem interessante do pessoal que fez a arte, né? Dos artistas responsáveis por isso daqui. E aí um cara perguntou assim pro artista, né? Quais tons de vermelho você usou para fazer essa criatura? Aí ele disse, todos. A resposta dele, todos. Muito legal, mas realmente, né, deve ter dado muito trabalho colorir isso tudo, né, desenhar também, mas ficou realmente muito, muito bom. Na arte que a gente consegue prestar atenção nos detalhes e realmente vale a pena, né? Dá pra ver que ele é uma mistura ali de órgãos, de várias pessoas que foram absorvidas e muito bacana mesmo. Aqui na descrição dele, tá? Vale a pena ressaltar esse primeiro parágrafo aqui e o segundo, que ele já revela bastante coisa pra gente. E o último, né? O segundo não. Ele fala assim: se você for tolo o suficiente para seguir o rastro de carne derretida, coberta de chagas, úlceras e gosma púrpura ácida, você eventualmente irá encontrá-lo. Uma onda incontrolável de dor e tormento, derretendo e absorvendo tudo em seu caminho. O derretido é um ser impiedoso e asqueroso, uma entidade sem forma e sem empatia, que apenas absorve, derrete e expande. Olha isso, que loucura, velho. Ele é basicamente um grande pedaço de carne, né, englobado numa gosma ácida que vai absorvendo tudo que ele encontra pelo caminho. É uma criatura de destruição total, né? E aí ele complementa ainda: a sua fisionomia alienígena permite que consiga se tornar uma das forças quase incontrolável, movendo-se através de pequenas frestas, tubulações e encanamentos, surgindo como uma surpresa desagradável a vítimas desavisadas que buscavam apenas usar o banheiro, mas acabaram se tornando apenas mais uma extensão da expansão do reino de agonia no rastro do derretido. É isso que ele faz, ele sai andando, derretendo e incorporando tudo por onde ele passa e causando muita destruição. Entrando agora na parte técnica dele, fala se ele não é uma criatura bizarra. Entrando aqui na parte técnica, né? O derretido ele é uma criatura de sangue e energia. Eu acredito que seja energia também muito por conta desse caos, né? Que ele vai causando por onde ele passa e tal. É uma criatura de VD 80. Ele tem 23 de defesa, então defesa razoável, né? Precisa de um nerfzinho de ritual, mas ainda assim dá para contornar. 140 pontos de vida. Não vou entrar em detalhes de todos os dados aqui, né? Vocês conseguem ver por aí. Mas é interessante a gente falar sobre as habilidades dele, tá? E aqui que ele brilha bastante, dá pra fazer muita coisa legal com essa criatura.
Primeiro aqui, o amorfo e a liberdade de espaço, eles meio que combinam, né? O amorfo é o que a gente leu ali em cima. Ele fala que o derretido, ele pode passar por diversos espaços pequenos, porque ele não tem uma forma corpórea, né, uma forma sólida. Ele é todo derretido, então ele pode se espremer e ir passando. Inclusive aqui na habilidade, ele fala algo muito legal, né, que ele é capaz de passar por qualquer fresta onde água passaria. Olha isso, ele consegue literalmente se derreter tanto que ele passa onde a água passaria. Então ele fala, por exemplo, poderia invadir cômodos fechados se espremendo por debaixo da porta, pelo encanamento, por frestas de janela e etc. Ele consegue ir por tudo quanto é lugar. Mas, né, entretanto, a única desvantagem que ele tem de fazer isso é que quando ele for atravessar um obstáculo, ele fica na condição lento. E aí é uma boa possibilidade, né? Ele perde reações, uma boa chance de atacar, né? Um bom momento para ele ser atacado. A liberdade de espaço continua, né? Complementa o que a gente leu agora acima, falando que ele não precisa limitar regras de espaço ocupado. E ele, inclusive, pode invadir os espaços dos jogadores. Então, ele é uma criatura muito interessante para você bagunçar o grid de batalha, né? Para você realmente utilizar ali, fazer os jogadores pensarem muito em posicionamento de grid, em movimentação e coisa do tipo, porque ele pode influenciar. O derretido ele não tem um grid, um espaço fixo no grid, né? Ele pode ir se espalhando, invadindo o espaço dos jogadores, e esse, inclusive, é o maior combo dele. Vocês vão ver, tá? E aí fala o seguinte, que quando ele invade, né? Quando alguém pisa no terreno em que ele está, né? No grid que ele está ali derretido, o espaço é considerado como um terreno difícil, tá? Então ele não é incorpóreo, você pode meio que atravessar o grid onde ele está, mas é um terreno difícil. E além disso, ele é considerado uma matéria nociva. Isso quer dizer que a pessoa leva dano quando passa no grid em que ele tem um pedaço dele. Então olha que legal, cada turno você faz o seu derretido ir se espalhando pelo chão, ocupando mais espaços do grid e bagunçando ainda mais o mapa. Toda vez que os jogadores forem se movimentar, inclusive para atacar a criatura, né, já que ela vai se derreter primeiro em seu entorno, ao seu redor, os jogadores vão tomar dano. Ele fala assim, ó, quem ocupa uma área, quem vai para uma área ocupada pelo derretido sofre 6d6 pontos de dano de sangue. E olha isso, se 6d6 ainda não for suficiente, o jogador ele ainda fica lento e enjoado, né? Ele toma 2 condições por uma rodada, sendo que Fortitude 20 reduz, né, o dano e evita a condição de lento, mas ainda assim a condição de enjoado permanece. E uma mesma criatura só pode ser afetada por uma rodada. Eles colocaram essa regra aqui, e isso é até importante de ressaltar, porque, por exemplo, imagina que tem o grid aqui, né? O derretido tá aqui, o jogador tá aqui. Se o jogador quiser atravessar aqui e ir até lá, o mestre malvado, né, poderia fazer ele tomar 6d6 de dano em cada quadrado que ele pisasse e o derretido estivesse. E aí eles colocaram essa regra que não, olha, só uma vez por rodada, você não precisa ser tão mal assim. Pode ser um pouco bonzinho também. E aí ele fala que a critério do mestre também pode causar danos em objetos, né, para destruir cenários e coisas do tipo. Isso tudo é a habilidade passiva dele, tá? Essa habilidade do combo dele ser derretido, dele ser, né, incorpóreo. Vamos falar agora das ações de fato que ele pode fazer. Olha isso que legal. Ele tem um arrastar repulsivo. Ao mesmo momento que a gente estava no grid aqui, né, do jogador que está pisando no terreno que o derretido contaminou, o derretido ele pode arrastar esse jogador. Então ele bagunça ainda mais o grid de batalha, porque ele mesmo pode movimentar os jogadores de lugar, né, os jogadores que estiverem em cima das suas gosmas ali, da sua massa amorfa, como ele diz. E aí o jogador ele pode fazer um teste de atletismo 20 para evitar ser arrastado. Se isso não for suficiente, caso o jogador seja arrastado, ele sofre mais 4d6 de sangue e fica caído. Quer dizer que ele tem um nerf de defesa ainda, galera. Olha como isso é roubado. Então, o jogador, para atacar ele, precisa passar ali no grid que o derretido tá, já toma 6d6 para ficar esperto. Depois disso, é a vez da criatura, ela vai se movimentar, além dela arrastar o jogador, ele ainda pode ficar caído e tomar mais 4d6 de dano. Tá bom pra você ou não? Roubado ou não? Bem roubado. Não, se isso ainda tudo não for suficiente, ele ainda provoca, né, um rastro corrosivo. Isso quer dizer que até o início do próximo turno, sempre que ele se move, ele deixa esse rastro
corrosivo, ou seja, o espaço do grid que ele ocupava, quando ele sai, ele se arrasta dali, o grid fica corrompido, cara. Ele fica corrompido. Ele é considerado, passa a ser considerado terreno difícil e qualquer um que comece o turno ali sofre um D6 de dano ácido. Olha isso, ainda toma um D6 a mais para ficar esperto. Também só sofre dano desse jeito uma vez por rodada, né, para não ter aquele problema que eu comentei. Se tudo isso ainda não for suficiente, a gente tem que simular o corpo. Significa que, e essa habilidade aqui é o que todas as ameaças vêm apresentando para se encaixar nas mecânicas do suplemento do Sobrevivendo ao Horror, né? Que é essa mecânica mais de furtividade e perseguição. O simular corpo fala que ele pode se disfarçar como uma forma humana, por exemplo, e com isso ele recebe mais 10 em teste de furtividade para se esconder, para enganar e para enganação dos jogadores que procuram por ele, que procuram por uma ameaça ali no local, tá? Basicamente, né, eu acredito que a gente vai fazer um vídeo só sobre as mecânicas, né, mas vai ter uma disputa ali de teste de percepção com furtividade, né? E aí depois a gente tem a ação completa consumir, que, cara, pra mim, essa aqui é a minha favorita. Foi a que eu mais gostei de longe. Ele fala o seguinte: o derretido pode consumir um ser que esteja em sua área ocupada, inconsciente e com 0 de PV. Ele, cara, literalmente não tem aquela parada de passar o turno do jogador fazer testezinho de fortitude. Não tem isso, cara. E se o derretido tá presente e o inimigo caiu, o derretido vai pra cima dele e consome ele. Ligado? Consome ele. Se ele fizer isso, ele ainda recupera 20% de vida e dissolve a vítima por completo. Isso significa que o personagem morre de vez e vira parte do derretido. Olha que incrível, velho. Muito bom. Queria muito usar isso aqui. Eu quero muito usar isso aqui num jogador meu. Já tô até salivando para usar essa habilidade aqui num jogador que esteja inconsciente ali. Olha isso, velho. O jogador ficou inconsciente. Se ele tiver numa área que o derretido tá, mano, já era, acabou. Tudo bem que ele gasta pra isso, né? Uma ação completa ali, mas vale a pena. Por fim, mas não menos importante, né? Você pode pensar assim, pô, tudo bem, né? A criatura tem tudo isso, tá bom, né? Já, assim, já deu. Ela pelo menos deve movimentar bem devagar, ela deve andar pouco ali. Não, meu amigo, não é isso não, muito pelo contrário. Ela tem um deslizar nojento. Ele fala o seguinte: enquanto ela não tiver nessa mecânica, né, de liberdade de espaço, de amorfo para poder andar por aí, ela pode acelerar o seu deslocamento, parecendo uma lesma do mar. Isso quer dizer que ela vai conseguir desviar de obstáculos e ainda por cima, meu amigo, percorrer o triplo do deslocamento padrão. O triplo do deslocamento padrão. Isso quer dizer que ela anda muito rápido, galera. Muito rápido, tá? Não é pouco, não. Criatura bem roubada, tá? Bem roubada. Se for numa cena de perseguição aí, por exemplo, e ela utiliza, né, essa última habilidade que eu comentei com vocês, a chance dela pegar a galera é considerável, tá? É bem considerável mesmo. Achei muito forte. E bem dinâmica, né? Isso que é bem legal. Eu gosto dessas habilidades que vão além de dar dano. Elas influenciam o grid de batalha, que fazem outras coisas, além do dano propriamente dito, sabe? Me pega muito essas habilidades. Comenta aí o que você achou do nosso querido derretido. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e